todo dia você ter que buscar e colocar uma palavra e às vezes não ter nenhum tipo de reação. Nós às vezes criamos até expectativas, mas sabemos que a palavra, quando entra, ela conforta, ela muda. E hoje eu tive um testemunho sobre isso, do acompanhamento das mensagens no grupo de uma irmã que disse, mesmo sem interagir, ela ouve, sente. Então eu gostaria de trazer esse relato aqui, tá bom, pastor? Antes de iniciar a ministração. Irmãos, hoje eu vou falar de fases, e para essas fases eu vou citar alguns textos que estão dentro de algumas mensagens que Deus nos colocou para trazer no dia de hoje. E a primeira mensagem que eu vou estar aqui trazendo vai ser sobre Samuel, capítulo 17, versículo 34 e 35. Se coloquem de pé em reverência à palavra do Senhor. E todas essas fases serão faladas sobre Davizinho. Amém, irmãos? Iremos falar sobre as fases de Davi. Algumas fases físicas, outras espirituais, outras na sua adolescência, na sua criação, no seu âmbito familiar, e que podemos também trazer para as nossas vidas. Então, começarei na parte em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 34 ao 35. E diz assim: Então disse Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele e o feria, e o livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe a mão da barba, e o feria e o matava. Até aqui. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, digno de toda honra, de toda glória, digno de todo louvor, obrigado pela tua presença durante esses cultos, meu Pai. Eu sinto um avivamento, eu sinto algo diferente, eu sinto realizações chegando, meu Pai. Nos ajuda a cada momento, que nesse momento aqui não seja eu, mas seja o teu Espírito Santo falando conosco nessa noite. Que essa palavra percorra, toque cada coração, mude cada situação. Às vezes, meu Pai, não vai ser o texto inteiro, mas vai ser uma palavra. Às vezes, meu Pai, pode ser o mesmo texto da semana passada, do ano anterior, de 7 anos atrás. Mas hoje, meu Pai, essa palavra entra diferente. É falada diferente. Ah, Senhor, conduza. Toque no coração daqueles que estão aqui, daqueles que vão ouvir essa mensagem, ver essa mensagem. Aqueles, meu Pai, que estão agora passando na rua, aqueles que estão no apartamento ouvindo a tua voz, a tua palavra, mas não conseguem chegar aqui na tua casa. Pai, toca nesse coração. Que muitas das vezes, meu Pai, desligam a TV dentro desse apartamento. Que muitas das vezes, meu Pai, deixam tudo em silêncio para ouvir a Tua palavra ser ministrada nessa noite. Em tantas noites que já se passaram. Ah, Senhor, conduza através
seja eu, que não seja a voz humana, mas sim do Teu Espírito Santo. Toca em cada coração nesta noite, em cada momento daqueles que ouvirem a Tua palavra, venham sentir a Tua presença, não somente hoje, mas para todos sempre, que todos possam dizer amém, e graças a Deus. Podem se sentar, irmãos. Irmãos, hoje eu quero lembrar um pouquinho da trajetória de Davi e o início de tudo. Como é o início de tudo? Como foi o seu início de tudo? Eu quero lembrar desde lá do ventre até hoje que estamos aqui. E essas fases, da primeira fase de Davi, passa a ser um filho bastardo, aonde bastardo sem ser um filho da mesma mãe. Nós podemos procurar diversos motivos para Davi não estar sempre junto com a família. Veja que seus irmãos já estavam no exército. Seus irmãos já estavam mais preparados do que ele. E Davi estava aprendendo a lidar com diversas situações. Tinha que ter alguém para apacentar. Tinha que ter alguém mais distante. E ele não tinha tanta proximidade com os seus irmãos. O início de Davi, ele está lá no meio do pasto, cuidando, tratando. E quando a situação começa a apertar, quando a situação começa a estreitar, é ele que começa a levar suprimentos, comida para aquele exército. Eu não quero ficar nas fases de só derrubar o gigante. Eu não quero ficar só na fase de matar o leão e o urso. Não. Eu quero falar da sua primeira fase. A fase da criação com seus pais e seus irmãos. Como foi o seu início? Como foi a sua fase para você crescer? Talvez tenha sido um pouco parecido com a de Davi. Davi não corria ali de privilégios, não estava na mão e acessível dele privilégios. Não. Provavelmente até sumido demais. E quando Davi fala de Saul, quando aquele filisteu, o tal gigante, fala para aquele exército, Davi vira para Saul e diz: seu servo. Davi, naquele momento, em respeito a Saul, ele já tinha sido ungido a rei, mas ele continuou respeitando Saul. E ali ele diz que ele apacentava as ovelhas e todas as ações que tinham contra aquele rebanho, ele protegia. E aí nos perguntamos, por que fomos escolhidos?
segunda fase, eu quero fazer você pensar. Por que você foi escolhido? Será que foi do nada? Será, irmãos, que Davi do nada virou rei? Será que do nada Davi foi escolhido? É assim. Deus escolhe segundo o seu coração. Deus te escolheu pelo seu coração. Talvez uma oração de choro, talvez uma oração de quebrantamento, mas Deus te escolheu pelo teu coração. E por que às vezes as coisas não mudam ou tornam mais difíceis? Nessa segunda fase, estarei falando sobre obediência e coração. O Senhor quer que nós sejamos obedientes à palavra dEle. O Senhor quer que nós sejamos segundo o coração dEle. O que é isso, irmãos? O que Deus está falando para mim e para você? Lá em 1 Samuel capítulo 16, vai relatar a história que Samuel unge Davi. Mas lembram da história? Jessé, quando chama os seus filhos, vocês conhecem essa história, e nenhum deles é escolhido. Por quê, irmãos? Porque aqueles irmãos que estavam ali estavam mais preparados, já estavam no exército. Então Jessé olha e fala: deve ser esses aqui que estão mais preparados. Mas posso te dizer uma coisa? Deus não trabalha como o homem trabalha. Deus não trabalha como nós, mas sim como Ele. É por isso que Deus olha o coração e a obediência. Quando o Senhor dá uma ordem para Saul, quando o Senhor unge a Saul, manda Samuel ungir a ele a rei, ele não foi obediente. Quando ele disse: vai lá, destrói tudo, ele não destruiu tudo. É Deus dizendo para mim e para você nessa noite: quando Deus der a ordem de destruir tudo, destrói tudo. Quando Deus dá uma ordem para você, muda a situação, muda a situação. Quando Deus te dá uma ordem de estratégia, segue a estratégia. Irmãos, ouçam a palavra de Deus. Porque através da obediência, através dos princípios, através do seu coração, que Deus vai fazer a mudança. Saul não foi obediente. Essa foi a falha dele. E quando ele tentou se retratar, já era tarde demais, porque ele ficou com medo do povo. O que o povo vai pensar? O que vão falar de mim? O que vão dizer de mim? O que vão inventar de mim? O que vão articular contra mim? Ele ficou aguardando a voz do povo, mas não seguiu a palavra de Deus. Então, no início do capítulo 17, vai relatar que o Senhor dá uma ordem a Samuel, dizendo até quando vai insistir em Saul. Até quando? Por quê? Porque ele não estava sendo obediente.
ali Deus destitui Saul e unge a Davi. E agora, qual vai ser a próxima fase? Qual vai ser a próxima fase? 1 Samuel capítulo 16, 7 diz assim: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como homem, pois o Senhor vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o Senhor está vendo o seu coração essa noite. O Senhor está vendo o seu coração durante esses dias, durante esses anos. Irmãos, quando Davi chega lá e é escolhido e ungido, provavelmente os irmãos devem ter olhado e falado: ele foi o escolhido? Por quê? Por que ele foi escolhido? Porque, como a palavra diz, Davi era segundo o coração de Deus. Davi era ousado, irmãos, mas também disciplinado, mas também servo, mas também Davi sabia onde estava pisando. Tanto é quando Saul diz que ele agradou os olhos, é lá que Davi entra. Por quê? Porque ele sabia tocar harpa. E ao tocar a harpa, o que acontecia? Saul se acalmava. Eita Deus! Glória a Deus. Aí começa o preparo. Aí Deus tem te alimentado todos os dias com uma palavra. Aí Deus tem te alimentado todos os domingos com uma palavra. Aí Deus tem te alimentado todas as sextas com a palavra. O que é isso, irmãos? A igreja vai fazer 8 anos de preparo. A igreja vai fazer 8 anos de palavra. A igreja vai fazer 8 anos de testemunhos. Aleluia. A igreja vai fazer 8 anos de prosperidade, irmãos. Glória a Deus. Não tem nada atrasado, vocês ouviram aqui. Glória a Deus. É Deus dizendo para mim e para você: pega isso aqui. Eu não estou olhando para o tamanho da igreja. Eita Deus. Eu não estou olhando para a quantidade da igreja. Eu não estou olhando para a multidão da igreja. Eu estou olhando para a obediência. Eu estou olhando para a palavra. Eu estou olhando para o altar. Eu estou olhando para o preparo. Eu estou olhando para o exército que está sendo montado. É por isso que às vezes demora mais um pouco. Eita Deus. Sabe mais o interessante? É que quando o Davi vai levar as marmitas para os seus irmãos, mais uma vez olham para ele como deve ser um motoboy de delivery. Esse aí não deve ter nem carteira assinada. Irmãos, pequenininho, com aquelas pedras, aquele gigante de 6 côvados, com espada enorme, com escudo de bronze, capacete de bronze, todo preparado. Mas Davi tinha a palavra, obediência, temência a Deus, a fé, a ousadia de dizer: ei, quem é este
Quem é este que ousa contra o exército? Quem é este, irmão, que está tentando contra a tua vida? Quem é este que tenta te dominar? Quem é este que tenta contra o Deus de Israel? O que está atrapalhando a sua vida hoje? Qual é essa fase que você precisa passar? Talvez você olhe e fale assim: ei, eu sou franzinho. Talvez você olhe e você fale assim: eu sou tão pequeno. Talvez você olhe e você fale assim: eu não tenho nem condições de chegar lá. Mas Deus vai preparando. Aleluia. Deus vai te preparando, irmão. Glória a Deus. Em todos os momentos. Até quando Davi estava lá dentro do palácio, cuidando das coisas do palácio, aprendendo ao reinado, ele foi obediente. Em nenhum momento ele quis o trono de Saul. Em nenhum momento ele quis estar lá naquele trono. Essa é a diferença de Davi para Saul. Por quê? Porque Saul, ele amava e adorava muito mais o trono do que a palavra. Davi não. Ele amava mais a Deus do que o próprio trono. Ele amava mais a Deus Glória a Deus. do que o carro. Aleluia. Eita Deus. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13, vai dizer: então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia, ouve bem, e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Aleluia. Glória a Deus. É Deus dizendo para mim e para você: o Espírito Santo já se apoderou de você. E desde aquele dia lá atrás para a frente, Ele continua contigo no meio da guerra. Ele continua contigo nas batalhas. Ele continua contigo guerreando. Ele continua contigo derrubando esse gigante. Ele continua contigo nessa guerra, nessa peleja. Ele continua contigo. De repente, você pode ter tido uma rejeição. De repente, pode ter acontecido alguma situação. E você acha que não passa de fase. Mas a fase passa, irmãos. Davi foi perseguido por Saul. Teve oportunidades. E ele não matou Saul. Por quê? Porque ele tinha obediência. Ele sabia que, honrando a Deus, o que era dele já estava guardado. Aleluia. Na quinta fase, eu coloquei aqui 7 fases. Cada fase dela tem uma chave. O pecado que marcou a história de Davi, ela encontra-se em 2 Samuel, capítulo 11. Veja que, nesse momento que Davi peca, erra, Davi, todos sabem da história, que ele não vai para a guerra nesse dia. Irmãos, aqui vai um segredo. Cuidado para você não abandonar a guerra. Por quê? Porque foi nesse momento que
que Davi não foi para a guerra é o momento que Davi pecou. A mente dele naquele momento estava vazia. Naquele momento ele vê uma mulher formosa, seu marido na guerra, ninguém vendo, ninguém olhando, só ele e ela. Davi então peca. O homem segundo o coração de Deus. Naquele momento ele erra. E se nós procurarmos dentro da Bíblia, até mesmo na passagem da mulher que é pega em adultério, o que o Senhor diz? Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Aqui não é uma crucificação, gente. Irmãos, aqui é só um ensinamento de que algumas vezes podemos errar. Errar às vezes com a família, errar às vezes no trabalho, errar às vezes na rua, errar às vezes na sociedade. Mas tem segredos aí. Não baixe sua guarda. Continue com a sua guarda levantada. Em nenhum momento, porque é um momento que não tem ninguém vendo, que o inimigo entra. A serpente com Eva, no momento que não estava sem ninguém. Davi, no momento que estava sem ninguém. José, no momento que estava sem ninguém. Tinha alguém, irmãos? Todas as vezes que tiveram os ataques, estava sem ninguém olhando. E aí o inimigo entrou. Mas há uma grande diferença. Enquanto Saulo não se arrependeu, Davi se arrependeu. Davi entra nos salmos, orando, intercedendo. Não afaste de mim o teu. Não afaste de mim o teu. Por quê? Porque lá atrás, quando o Espírito Santo se apoderou de Davi, ele já sabia, irmãos. Então ele pede: Senhor, não tira de mim o teu Espírito. Não tire de mim o teu Espírito. E nós podemos buscar em Salmos, Davi entra em atribulação, Davi entra em conflito, Davi entra ali naqueles momentos de desespero. Por quê? Porque ele entendeu que ele errou. Ele entendeu que ele pecou. Mas ele pede perdão. Ele pede perdão ao Senhor. E nessa fase, é uma fase difícil, irmãos, que ele está vivendo. Por quê? Porque ele é o rei. Ele precisa dar o exemplo. Ele conduz a palavra, ele precisa dar o exemplo. O que Deus está falando para mim e para você é: se você em algum momento errou, peça perdão a Deus. Se você alguma vez pecou, peça perdão a Deus. Se você falhar em algum momento, em alguma situação, peça perdão a Deus. Ele vai te perdoar. Se você mostrar arrependimento, conserto. No versículo 7, que nós falamos um pouco antes, Deus fala do coração, da obediência. 16, versículo 7. Mas não é só isso, irmãos.
nós permanecermos firmes, atentos às emboscadas, às ciladas, atentos às articulações que tentam contra nós. E Deus nos dá a direção. E para fechar, na 7ª fase, Deuteronômio, capítulo 5, versículo 29, mas lerei também outros até o final, do 29 até o 33. No 29 a palavra vai dizer assim: quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos, todos os dias, para que bem lhes fosse a eles e aos seus filhos, para sempre. O povo aqui pede para Moisés, para receber a lei do Senhor. Um pouco antes, que é o capítulo inteiro, fala dos 10 mandamentos. E nós temos intensificado aqui na igreja os mandamentos, a obediência, como prosperar, como vencer. Todas as doutrinas dadas, com os textos mencionados, em todos esses dias, irmãos, não tem como a sua vitória ser certa. Se você pegar tudo que está sendo inserido do texto, contexto, prática, ação, a sua vitória é certa. Aleluia. Olha a obediência. Olhai, pois, quem façais como vos mandou o Senhor, vosso Deus. Vai uma ordem aí, pega aí para a tua vida. Não declinais nem para a direita e nem para a esquerda. Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor. É Deus falando para mim e para você. Obediência, obediência, obediência da minha palavra. Vosso Deus, para que vivais bem e vos suceda e prolongais os dias na terra que haveis de possuir. É Deus dizendo para mim e para você: se você pegar os 10 mandamentos, se você ler a minha palavra, se você praticar a minha palavra, se você ficar com a guarda ligada, se você ficar de pé, se você não correr da guerra, a sua vitória, ela é mais do que certa. A salvação da sua família é mais do que certa. Sabe por quê, irmãos? É através da obediência, da sua fé, da sua ousadia, daquilo que você está fazendo para Deus, que a situação muda, que as coisas se transformam, que essa palavra entre no seu coração, que essa palavra venha transformar vidas, que essa palavra venha mudar situações e venham a cada dia nos firmar nela, porque é através dela que haverá mudança. Amém? Se coloquem de pé. Eu quero orar em nome de Jesus pela tua vida, pela nossa vida. Oh, aleluia.